Olá, que seja tudo bem. Léo novamente para mais um vídeo do meu canal, onde nesse vídeo eu vou estar mostrando uma funcionalidade, um recurso do Looker Studio muito interessante, que pode ser muito útil para vocês, que é o de criar variáveis para, com isso, fazer cálculos variáveis, né? A gente alterar essa variável e alterar também as fórmulas que a gente configurar aqui, certo? Então é uma vantagem que permite a gente criar calculadoras e usar em outros casos também, né, onde a gente quer definir um valor e ver como que esse valor afeta outras métricas, né? E aí eu vou estar explicando aqui em mais detalhes. Então eu apliquei isso numa calculadora aqui de lançamentos digitais, de contratos, né, CLT e PJ, onde tem algumas coisas aqui que a gente pode alterar para ver os resultados, e também para simular investimentos, né, em renda fixa. Então, lembrando que tudo aqui é fins didáticos, tá? Não é recomendação de nada. Eu fiz aqui mesmo só para expor as possibilidades dessas calculadoras, tá? E aí, eu vou estar mostrando aqui em mais detalhes essa primeira calculadora, que é de lançamentos digitais, né? Para quem não sabe, lançamentos digitais é quando você faz um investimento ali em tráfego pago, né? Anúncios digitais, para vender algum produto, algum serviço, algum curso, né? Muito comum aí na internet. E aí, com isso, você investe o valor para trazer leads, né? Que são pessoas interessadas. E isso, alguns desses leads vão virar compradores, né? E aí, com isso a gente consegue fazer uma simulação. Então, mostrando aqui como que funciona, e depois eu vou para a parte de como configura, né? De como que funciona mais a fundo a configuração. Prontinho, tudo pronto, a gente vai ter esses 4 campos aqui que vão afetar essas métricas. Então, essas métricas aqui, basicamente é o que? O custo por lead vai ser o total de um valor investido dividido pelo total de leads. O CPA dividir o valor de investimentos pelo total de vendas, né? E aí o total de vendas vai depender da taxa de conversão desses leads. O faturamento projetado depende de quantas pessoas compraram e do ticket médio. E o ROAS depende do faturamento dividido pelo investimento, tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, a gente pode alterar esse valor. Então, aqui está 1000, né? Eu deixei tudo pré-configurado aqui para facilitar. Então, a gente consegue ver aqui claramente, né, que o CPL é esse valor dividido por 100, vai dar 10. Aí, aqui a taxa de conversão esperada dá 1%, né, 10% na verdade. E aí, 10% de 100 vai ser 10, né? Por isso que o custo por venda vai ser 100, porque é 1000 dividido por 10, né? Vai dar 100. O faturamento projetado vai ser esses 10 vezes o 1000, né? Vai dar 10.000. E o ROAS projetado vai ser esse 10.000 dividido pelo 1000. Então, se a gente mudar aqui, vamos supor que agora aqui a pessoa quer investir 2.000. Então, normalmente quando você vai fazer um lançamento desse tipo, você só tem controle sobre o investimento e sobre o ticket médio, né? Se você está lançando um produto próprio. Então, você, por exemplo, consegue dizer, eu vou investir 2.000 e o meu ticket médio vai ser 1.000, né? Do meu custo, do meu produto e tudo mais. Então, a gente já vê que aqui mudou. Aqui o custo por lead agora é 20, tudo aqui mudou também. Só não mudou o faturamento porque o ticket médio se manteve, né? E a taxa de conversão também. Mas vamos supor que você quer reduzir esse ticket médio aqui para 800, né? Só que essa redução do ticket médio, vamos supor que aumente a taxa de conversão, né? Que aqui está em 10%, mas vamos supor que essa taxa de conversão vai para 15%, né? E aí a gente consegue ver que aumenta. Então a gente reduz o ticket médio, aumenta o investimento em tráfego, né? O ROAS ele diminui, só que o faturamento ele aumenta, né? Então a gente vê aqui que no fim das contas vai dar quase a mesma coisa, né? Em termos líquidos. Mas a gente consegue fazer essa simulação. Então vamos supor que você investiu 2.000, mas vai trazer mais leads, né? Vamos supor que vai trazer 150 leads, sei lá. Ó, aí a gente vê que o faturamento aumenta, o ROAS ele aumenta um pouco aqui, e aí depende muito do que você vai focar, né? Se é na diferença entre o faturamento e o investimento, ou se é no ROAS, né? A divisão entre esses dois. Enfim, a gente consegue ter tudo isso aqui de forma bem clara. E também pode ser muito útil para fazer simulações, né? Tipo, eu quero simular um cenário ruim, um cenário normal e um cenário ótimo. E aí você consegue fazer todas essas trocas aqui de forma bem simples. Dá para salvar, tirar um print, né, dessa tela, dá para salvar isso aqui em PDF. Então, fica bem rápido, né, de você fazer isso. Então, mostrando em detalhes como que funciona, a gente vem aqui na parte de recursos, gerenciar a fonte de dados. E aí eu preciso primeiro conectar uma fonte de dados aqui no relatório, tá? Não dá para criar um dash desse tipo aqui no Looker, né, sem uma fonte de dados. Então a fonte de dados que eu usei foi essa planilha aqui, que só vai ter uma coluna e um valor aqui qualquer, né, que é exatamente, deixa eu clicar aqui na calculadora de tráfego. Ó, vai ter só esse campo aqui na coluna 1, que é um número, e o restante a gente configura aqui. Então, só explicando, para a gente adicionar um parâmetro, a gente vem aqui, né? E aí a gente dá um nome. A gente pode dar um nome aqui do parâmetro
E aí, quando a gente der esse nome, ó, deixa eu botar aqui um qualquer teste, aí a gente pode definir esse parâmetro como um texto, como um número inteiro, né, que aí não vai ter vírgula, um número decimal, que aí pode ter vírgula, ou um booleano. O booleano é valores assim desse tipo, tá? O normal é usar números, né? Um texto não faz muito sentido. Então, o ideal é sempre usar número decimal, e aí a gente consegue definir, deixar isso, né, para qualquer valor, de 0 até o infinito, né? Uma lista de valores, então a gente pode colocar aqui um valor mínimo e um valor máximo, tá? Na verdade, com a lista a gente pode definir os números, né, que a gente quer aqui nessa lista, ou um intervalo, que a gente define um valor mínimo e um valor máximo, certo? Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, qualquer valor, e o valor padrão dela vai ser 10, né? Então a gente consegue criar essa variável aqui. E aí esse é um valor padrão, aquele valor que aparece ali, né? Por exemplo, definir aqueles valores lá, o valor de investimento está definido como 1000. Então, é um valor padrão que pode ser alterado, tá? A gente pode deixar isso aqui, inclusive, tudo 0, e aí a pessoa entra lá, digita e vai atualizar os cálculos, certo? A gente não precisa necessariamente ter um valor aqui, certo? Aí, basicamente, a gente salva ele aqui, tá no meio, né, que é a minha imagem, mas a gente salva ele bem aqui, vai ter o botão de salvar, e basicamente é isso. A gente vem aqui, deixa eu voltar em todos os campos, não vou salvar, só foi para mostrar como que funciona. E aí, basicamente, está aqui criado, né, todos os outros parâmetros, meta de leads, a meta de investimento, que são as coisas que a gente consegue alterar, né. E aí, com isso, a gente consegue criar as fórmulas para que isso tudo seja calculado. Então, as fórmulas a gente cria dentro do próprio gráfico, né, do próprio cartão aqui, são cartão, e aí a gente consegue aplicar isso aqui, ó. Então, como eu disse, né, o custo por lead é a meta de investimento, dividido pela meta de leads. Então, por isso que na hora que a gente altera esses números aqui, esses valores, né, a fórmula já se altera também, porque ele está pegando o valor que está aqui. Então, na hora que a gente muda, ele muda aqui, e aí, obviamente, a fórmula vai mudar também. Mesma coisa aqui para o custo por venda, né, e aí a gente configura a fórmula, tem que tomar cuidado na hora de configurar, colocar os parênteses e tudo mais. Mas é dessa forma aqui que a gente faz a configuração, né, a gente consegue criar essas fórmulas dentro do próprio cartão, te dá um nome, define aqui o formato, né, que a gente quer visualizar aqui. Então é super de boa, né? Dá para fazer isso aqui, ou dá para a gente adicionar um campo por aqui também, né? Aqui eu, como são poucos, eu adicionei direto aqui no cartão, só vou usar uma vez, não vou usar mais de uma vez essas métricas aqui que eu criar. Então eu criei tudo aqui, certo? Então é assim que funciona, e aí a gente consegue redefinir aqui. Quando a gente redefine, né, ele vem para esse valor padrão aqui, que é o que está lá configurado. Um problema aqui é que a gente não consegue, por exemplo, tratar essa meta de investimento como moeda, né? Vai ficar um número desse tipo aqui. Assim como, se a gente quiser colocar percentual, ele vai ficar dessa forma. Então, o 0,1 aqui é 10%, né? Não é 1%, é 10%. Então, esse é um pequeno problema que tem. Espero que o Looker ele atualize, né? Para que realmente fique aqui, na hora que a gente botar 1000, ele tratar como R$1000, né? Aqui não, aqui a gente já consegue realmente converter isso aqui para moeda, para percentual, deixar um número normal. Mas é o único problema realmente que tem, né? Mas a gente consegue mudar isso aqui com certa tranquilidade, tá? Aí, além disso, né, eu criei outras duas calculadoras, que é aquilo que eu expliquei, né? Para contratos, né, CLT versus PJ. E aqui a vantagem é o seguinte, a gente consegue mudar essas variáveis aqui, ó. Por exemplo, salário bruto é uma coisa que dá para ter o controle, né? Os benefícios também de um cara que trabalha CLT. Os descontos, né, desse salário. E aí, com isso ele já calcula o líquido, né, que o salário líquido vai ser esse, mais esse, menos esse. Então aqui já tem um valor líquido. Aí, vamos supor que o cara receber uma proposta PJ, né, para trabalhar com PJ. Aí no PJ ele vai ter o salário bruto, né, a empresa vai pagar lá o salário bruto, e aí ele tem custos para manter esse PJ. Vamos supor que sejam custos aqui, impostos, né, tributários. Então vamos supor que ele ganha esse valor, que é o dobro, e tem que gastar isso aqui com imposto, né. Então o líquido ele ganha esse valor aqui com o PJ, e aí a gente já tem um comparativo aqui que faz sentido para ele ser PJ analisando em termos líquidos, né? Que vai ser esse valor. Essa diferença, né? Em termos líquidos aqui. Aí, obviamente, tem que considerar outras coisas e tal, mas liquidamente faria sentido para ele ser PJ. Mesmo recebendo o dobro, né? E aí, será que para a empresa isso compensa? E aí, na empresa, a gente tem que considerar os encargos que tem sobre o CLT, tá? Então, a empresa ela vai pagar isso aqui para o empregado, né? Mas tem os impostos também que tem que pagar lá para o governo. Então, algumas empresas chegam a 70% de encargos. E nesse cenário aqui, né, aqui está 70%, 0,7%, né? Nesses casos aqui, o custo efetivo do CLT para a empresa, do empregado CLT, vai ser de 3.060, tá? Considerando esses encargos.
E para o empregado PJ não, você vai pagar aqui 3 mil, né, que é realmente o que está lá em contrato. E aí nesse caso compensa contratar o cara PJ, mesmo pelo dobro do salário, ó, vocês verem aqui. E aí compensa contratar PJ porque esse valor é mais baixo que esse, né, é menor ou igual a esse. E aí, enfim, vale mais a pena. Só que aí a gente pode, né, trocar aqui se os encargos forem só de 50%. Só de 50% entre aspas, né? Aí já não vale mais, ó, porque aí o custo do empregado PJ ele vai ser maior que a CLT. Iria compensar para o empregador, mas não iria para o empregado, né, mas não iria compensar para o empregador. Só se fosse 2.700. Aí ia compensar, né, porque o valor é igual. Então, se for igual, vale a pena contratar PJ. Claro, aqui foi tudo eu que configurei, tá? Tem outras variáveis, como eu disse, envolvidas aqui nessa negociação. Mas a gente consegue, né, mudar aqui tranquilamente. Vamos supor que, sei lá, ele recebesse aqui 2.000 e recebesse uma proposta de 2.700, ó. Faria sentido, né, para ele, que aí é uma diferença bem pequena, mas ainda faria sentido. E para a empresa também faria sentido contratar como PJ, tá? Aí vamos supor que aqui fosse, sei lá, 4.000. Será que compensaria? Aí não compensaria, porque fica bem maior. Então, tem que ser levado tudo isso em conta, né? Claro, a gente pode mudar aqui também os encargos, né? Ó, então, ainda compensaria contratar ele como CLT nesse caso aqui, né? Enfim, dá para configurar ainda mais coisa, né? E aí tudo aqui foi configurado da mesma forma, usando fórmulas dentro do próprio relatório. E aí eu fiz essa outra aqui para calcular investimentos em renda fixa, né, que é na poupança. Você quer, sei lá, simular um investimento na poupança, num CDB 100% do CDI, ou numa LCI LCA. Então, a gente vai colocar aqui o valor investido, que eu vou deixar 1.000. O prazo em meses, né, 12 meses aqui, 1 ano. Aí aqui a taxa Selic, atualmente quando eu estou gravando é esse valor aqui. Aí aqui eu já coloquei 14,25, mas aqui está percentual, né? Que nas fórmulas eu já divido esse valor por 100, né? Uma outra alternativa que dá para a gente fazer. E aí o percentual da Selic, né, na hora que a gente vai investir na LCA, a gente não consegue 100%, né, da Selic. Aqui no CDB a gente consegue, mas na LCI e LCA a gente não consegue. Então tem um percentual, eu configurei aqui também. Aí se a gente for analisar, ó, na poupança vai render esses 1.000, né, por um ano, vai render esse valor de 1.060, com rendimento, que é o montante, né, e aí o rendimento líquido vai ser esse valor aqui de 60. E aí na poupança não tem imposto de renda. No CDB, iria render esse valor aqui, com esse rendimento líquido, só que aí tem que descontar o imposto de renda, né, que depende do prazo da aplicação. Já na LCI não, na LCI mesmo que o rendimento ele seja menor, né, do que no o rendimento líquido, né, o percentual ele seja menor, não vai ter um imposto, e aí por isso que acaba sendo maior aqui o retorno líquido, né, não tem que descontar os impostos. Sem os impostos, o CDB faria mais sentido. Aí a gente pode ir simulando, ó, sei lá, vamos supor que o investimento seja de 5.000 por 2 anos, né, que seria 24 meses. Aí a gente tem aqui os valores aproximados. Claro, dentro de 24 meses, essa Selic aqui não vai ser igual, ela vai mudar, provavelmente, né. E aí talvez aqui a LCI vença e você tem que reinvestir, né, com outra taxa e tal. Mas aqui mesmo é só para ter uma noção de como que funciona e também para vocês entenderem as possibilidades, né, de fazer esse tipo de calculadora, tá? Então é isso, né? 3 calculadoras aí que a gente consegue configurar. Dá para configurar outras calculadoras, né, de várias outras utilidades. Basta que as fórmulas sejam bem definidas e as variáveis também. Então qualquer tipo de cálculo que você faça repetitivo dá para replicar aqui. Né? Dá para replicar cálculos do tipo, eu quero mudar só uma ou duas variáveis e quero ver como que isso afeta a fórmula. Isso é bem fácil de configurar aqui, como vocês viram, tá? Aí você pode estar se perguntando, mas eu consigo também fazer isso na planilha, né? Eu consigo colocar aqui umas células onde a pessoa vai digitar o valor e vai retornar aqui a fórmula, né? Eu consigo configurar essas fórmulas aqui dentro. Só que a grande dificuldade aqui é o seguinte, uma planilha, se mais de uma pessoa estiver usando ao mesmo tempo, aqui numa planilha online, né, do Google, as alterações que essa pessoa fizer, elas vão impactar, né? Como se o arquivo não fosse independente para 2 pessoas. Já que não. Aqui, se mais de uma pessoa estiver usando, vai ser independente. As alterações que uma pessoa fizer não vão afetar o da outra pessoa, né? O que a outra pessoa estiver visualizando, eu vou mostrar aqui numa aba anônima. O outro detalhe é que a planilha aqui do iMob, né, você poderia baixar essa planilha aqui em Excel e disponibilizar para a pessoa, né, como algumas pessoas fazem aí, disponibilizar para quem quiser. Só que aí a pessoa tem que ter a licença do Excel e tal, não dá para abrir no celular, né, enfim. Aqui dá para abrir no celular, mas tem esse problema. Aqui não, aqui a gente conseguiria converter, né, aqui está para
para abrir no computador, mas a gente conseguiria adaptar esse layout aqui para o mobile, né, para a pessoa abrir no celular. Então, no celular mesmo a pessoa conseguiria mexer nesses números aqui e ter o resultado aqui, né? Então, isso é uma vantagem. Então, deixa eu só pegar esses arquivos aqui, esses links, na verdade, né? Porque o Looker, ele é um link, você não precisa instalar nada, né? Assim como o Sheets, você só vem aqui, configura para qualquer pessoa com o link poder acessar. E aí, enfim, você pode disponibilizar o link para quem quiser, né? De leitor. Então, deixa eu aqui abrir uma guia anônima e colocar aqui o relatório e colocar aqui a planilha. Né? Pegar aqui o link da planilha também, que já está público. Então, deixa eu esperar carregar. Ó, então tá aqui o dash, né, a calculadora. Então vamos supor que eu mexo aqui no valor. Vou botar aqui um valor bem aleatório. E aqui também no ticket médio eu vou botar qualquer valor. Né? Pronto, ó, ele já mexeu aqui. Só que aí se eu voltar lá, né, ele não vai ter mexido aqui. Ó. Os valores continuam os mesmos, né? Isso é uma vantagem muito grande na hora da gente disponibilizar isso aqui em massa. Então, voltando aqui, né, na guia anônima e tal. Da mesma forma, se eu mexer aqui, não vai afetar lá. Ó. Não vai afetar. Já que na planilha não. Na planilha, vamos supor que eu bote um valor aqui de 1000. Né? Ao ver um lá, nessa daqui, né, no arquivo mesmo da planilha, acessando, né, com outra conta. Ó, aqui está na guia anônima e aqui está na minha guia principal. Aí, se eu deletar aqui, se eu mudar esse valor para 2000, ó, ele vai refletir aqui instantaneamente. Por isso que não faz muito sentido usar a planilha para esse fim, né? Uma planilha do Google para esse fim. O ideal é passar isso mesmo para um dash, que aí a pessoa consegue abrir mesmo sem conta. Eu abri aqui na guia anônima, a pessoa nem precisa ter conta e tudo mais, só precisa realmente ter uma conexão com a internet, né, para abrir. Então, essa é uma grande vantagem aí para disponibilização em massa, tá? Então, deixa eu fechar aqui. E é isso, basicamente essa era a aplicação que eu queria mostrar. É um recurso bem interessante, né, que eu já apliquei em alguns projetos, essa parte dos parâmetros, e espero que tenha conseguido deixar isso claro. Basicamente ele é uma variável, né, que a gente consegue configurar, e aí a gente vai atribuindo valores, e aí a gente consegue pegar esse valor, essa variável, né, e colocar isso dentro de fórmulas para ter esse resultado aqui, né. A gente ir alterando e vendo como que essas métricas se comportam, né, esses campos calculados se comportam. Então, espero que eu tenha conseguido deixar o mais claro possível. O vídeo acabou ficando um pouco grande, mas é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, entre em contato comigo. Se você gostou, né, curta, compartilhe. E é isso, qualquer coisa sigam as ordens e fiquem atentos aí para os novos vídeos, tá? Obrigado pela atenção. Um abraço.